Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem aí. Estamos iniciando nosso terceiro bimestre aí, olha, 8º ano, falando sobre polinômios, tá? Então hoje que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Vamos estudar o grau de um polinômio, o valor numérico de um polinômio, polinômio ordenado, ok? Então o que vem ser polinômio? O polinômio, ele é toda a expressão algébrica. Só voltando aqui. Isso aqui você vai encontrar nas páginas 56 a 57. 56 e 57, ok? Então o que vem ser polinômio? O polinômio, ele é toda a expressão algébrica, ou seja, polinômio, ele é uma expressão que possui dois ou mais monômios de partes literais diferentes, tá? Então o que acontece? Se você tem uma expressão que você tem mais de um monômio diferente, ou seja, mais de um monômio que não seja semelhante, a gente tem o que a gente chama de polinômio, tá? Igual aqui, nós temos uma expressão aqui, temos uma adição. Então aqui você tem um e dois monômios distintos, ou seja, diferentes. Se eu tenho dois monômios diferentes numa expressão, então a gente vai dizer que nós temos um binômio, certo? Se tem dois monômios diferentes, nós temos o que chamamos de binômio. Se nessa expressão você tiver três monômios diferentes, a gente vai ter um trinômio, ok? Se eu tenho três monômios diferentes, eu tenho um trinômio. Se você tiver quatro ou mais monômios diferentes, você vai ter um trinômio, certo? Então, um trinômio não, desculpa, corrigindo aqui. Você vai ter um polinômio, certo? Dois monômios diferentes, binômio, três monômios diferentes, trinômio, quatro ou mais monômios diferentes, nós vamos ter um polinômio. Ou, se você quiser utilizar o termo técnico, vai ser monômios não semelhantes. Tá bom? Agora a gente vai ver o grau de um monômio. Como é que a gente calcula o grau de um monômio? Para calcular o grau de um monômio, como eu falei com vocês, a gente soma os expoentes da parte literal. A parte literal, o que? Seria a parte numérica. Então, se eu quiser saber o grau desse monômio aqui, terceiro grau, que eu vou somar, 2 mais 1. Se eu quiser saber o grau desse monômio aqui, olha, eu vou somar o quê? A parte literal, ó, o expoente da parte literal, que no caso é só 1. Então aqui é primeiro grau. E aqui é o que? Terceiro grau. Só que aí, como nós temos mais de um monômio diferente, nós vamos ter que, o quê? Calcular o grau desse polinômio. Então, para eu calcular o grau desse polinômio, eu tenho que ver qual é o monômio que tem o maior grau. Por exemplo, tem, olha, 5x2y. Para calcular o grau, eu vou somar os expoentes do meu monômio, certo? Que a gente aprendeu isso. Então, para eu calcular o grau desse monômio, eu vou somar 2, que é o expoente de x, mais 1, que é o expoente do y. Somando vai dar terceiro grau. Certo? Aí eu vou ver o outro monômio. Mesma coisa, pessoal.
eu vou somar, ó. O outro monômio é 2b. Então, eu vou calcular o grau desse monômio. Primeiro grau. Por quê? Eu tenho 1 aqui na letra B. Certo? Se tivesse mais de uma letra, eu somaria o expoente de todas as letras. Mas como nesse monômio eu só tenho uma letra e aqui não tem número, significa que aqui eu tenho 1. Então aqui é primeiro grau. Certo? Então eu tenho um monômio de terceiro grau e um monômio de primeiro grau. Só que eu não quero saber o grau desses monômios. Eu quero saber o grau dessa expressão aqui. Então, eu vou ver o quê? O grau desse polinômio aqui, ou seja, desse binômio que a gente já viu, de acordo com a classificação, ele vai ser o quê? De terceiro grau. Eu tenho que ver o monômio que apresenta o maior grau. Então, esse polinômio aqui é de terceiro grau. Então, a resposta do polinômio é, nós temos um polinômio de terceiro grau. É esse polinômio que a gente tem. Certo? Porque eu vou ver o monômio que apresenta o maior grau. Continuando. Continuando aí. Nós temos aqui esse trinômio, né? De acordo com as classificações aí que a gente viu lá. Porque eu tenho 1, 2, 3 monômios diferentes. Então, o que eu vou fazer? Para eu saber o grau desse monômio, desse polinômio, desculpa, eu vou ter que calcular o grau de cada um monômio, certo? Então, o primeiro monômio que a gente tem ali é 3x2y3. Então, eu vou somar os expoentes de quem? Da parte literal, ou seja, das letras. Somei 2 mais 3, 5. Então, nós temos um monômio de quinto grau. Agora, eu vou calcular o grau desse monômio aqui. Menos 2A2B3C. Então, vamos lá. Então, eu vou somar 2 mais 3 mais 1. O 2 é do A, o 3 é do B e o 1 é do C. Somei, deu 6. Então, eu tenho um monômio de sexto grau. Agora aqui, não tem letra. Se não tem letra, significa que eu não tenho parte literal. Já que eu não tenho parte literal, esse monômio é de grau 0. Qual é o maior grau que a gente tem? O de sexto grau. Então, esse polinômio, ele é um polinômio de sexto grau. É assim que a gente calcula o polinômio. A gente verifica e vê qual é o monômio que apresenta o maior grau. O monômio que apresentar o maior grau será o grau desse polinômio. Valor numérico de um polinômio. Gente, o que vai ser isso, valor numérico de um polinômio? Toda expressão algébrica, ela tem as letras que representam as variáveis. Ou seja, essas variáveis ela tem valor. Ela tem um valor numérico. Então, quando ele pedir para você determinar o valor numérico de um polinômio ou de uma expressão algébrica, ele vai dar para você o valor dessa letra, né? Então, no caso ali, ele está falando que nós temos o p de x, ou seja, o polinômio x, ele é igual a x ao quadrado mais 2x. E ele está falando que x é igual a 2. Então, qual é o valor numérico desse polinômio? Então, aonde tem x, eu vou substituir pelo valor dele. Então, a questão, ela atribuiu o valor de x igual a 2. Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 2. Então, o p de 2 agora, que é o valor de x, substituir x por 2. Vou vir em toda a minha expressão, vou substituir a letra x por 2. Aqui eu tenho x ao quadrado. Então, vou ter 2 ao quadrado. Mais 2 vezes a letra x.
Então, vou substituir o x por 2. Ficou assim o valor numérico, tá? Então, o P de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. O P de 2 nessa questão é igual a 8. Determinei o valor numérico deste polinômio. Então, toda vez ele vai te dar o valor da letra. Te deu o valor da letra, você vai vir no seu polinômio e vai trocar essas letras pelo valor que ele deu. Tá? É assim que determinamos o valor numérico de um polinômio. Para fechar nossa aula de hoje, nós temos polinômio ordenado. O que vai ser polinômio ordenado? O polinômio ordenado é quando você coloca, né, os graus na ordem decrescente ou na ordem crescente. Né? Quando você faz isso, você coloca o seu polinômio na ordem decrescente ou na ordem crescente, significa o quê? Que você tem um polinômio ordenado. Igual aqui, olha. Ele está na ordem decrescente, ou seja, eu começo com o monômio de maior grau até chegar no de menor grau. Aqui, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Ou então, você pode também colocar na ordem crescente, ou seja, do menor grau para o maior grau. Ó, grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Tá? Isso que vem ser um polinômio ordenado. Encerramos a nossa aula sobre polinômios aqui, né? Peço a todos que façam os exercícios atribuídos aí na folhinha que vocês vão receber aí na escola, as questões da página 57 e 58, né? Pessoal do Centro Educacional Corumbá, vocês vão responder essas questões na folhinha, tá? Atenção, pessoal do Centro Educacional Corumbá, vão responder esses exercícios na folhinha. E o pessoal do Futuro Lima vão responder essas questões no caderno, que eu farei a correção lá no grupo do WhatsApp aí do pessoal do Futuro Lima, tá? Que no final do bimestre eu farei uma avaliação de caderno. Repetindo, pessoal do Centro Educacional Corumbá farão esses exercícios na folhinha que vocês vão receber na escola. Pessoal do Futuro Lima farão esses exercícios no caderno, que eu farei a correção lá no grupo do WhatsApp. No final do bimestre eu vou fazer uma avaliação de caderno, tá bom? E outra coisa também, enquanto a gente não volta nas nossas aulas presenciais, esperando aí um retorno aí do governo, nós vamos continuar trabalhando do jeito que a gente está trabalhando nessas aulas online, tá? Então não deixem de pegar as atividades na escola, pessoal, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos dando conteúdo. Esses conteúdos que vocês estão estudando vai ser para fazer a nossa avaliação no final do bimestre. Então eu peço a todos que acompanhem rigorosamente as aulas aí, no Google Sala de Aula, que é como a gente está estudando lá no Centro Educacional Corumbá, e se cuidem, né? Se cuidem porque não tá fácil, né? A gente não sabe quando é que nós vamos voltar até aulas presenciais, mas o ano letivo tem que ser entregue a vocês, de um jeito ou de outro, tá bom? Tenham todos aí um bom estudo. Em caso de dúvida, deixem lá no nosso canal a dúvida de vocês, né? Ou mandem no grupo do WhatsApp, ou mandem a dúvida lá no Sala de Aula do Google Sala de Aula, que a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? Tenham todos aí uma ótima semana. Estamos começando mais um bimestre e aguardo vocês na nossa próxima aula de geometria, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.